Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 1, para lermos o versículo 1. Vamos ler esse texto sagrado. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Vamos ler todos? Paulo, chamado... Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Tua palavra viva, verdadeira e aplicável à nossa vida, em pleno século 21. Eu te peço que o Senhor me encha com o Espírito Santo, para que eu possa pregar essa palavra com fidelidade. Me dá unção, Senhor, para que essa palavra seja transmitida de tal maneira que naquilo que nós precisamos mudar, que haja mudança. Que essa noite, Senhor, seja noite de salvação, que essa noite seja noite de entrega e de confissão de Jesus como Senhor e Salvador da vida pessoal. Ó Senhor, Espírito Santo de Deus, age com poder e glória, desmancha, desfaz, anula, neutraliza toda e qualquer tentativa de ação do inimigo, e que Senhor, nos dá a liberdade plena para ouvir a Tua palavra e crer na Tua palavra e ser transformado pela Tua palavra, Senhor. Opera maravilhas nessa noite, pois nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amados, nós vamos iniciar a partir deste domingo a exposição da primeira carta de Coríntios, carta do apóstolo Paulo. Devemos nos lembrar que a igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo. E foi fundada na sua segunda viagem missionária, provavelmente entre os anos 50 e 51. E isso está registrado em Atos 18, onde lemos que Paulo permaneceu naquele lugar por cerca de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, ensinando a bendita palavra de Deus. Esse detalhe, meus amados, nos revela que Paulo conhecia muito bem a igreja de Corinto. Paulo conhecia aquela igreja com profundidade. E nesse versículo 1, nós vamos encontrar de início 3 lições importantíssimas para a nossa vida e para compreendermos o restante desse livro sagrado. A primeira lição que aprendemos aqui, queridos, é que Paulo foi chamado pela vontade de Deus. Vamos repetir todos. Paulo foi chamado pela vontade de Deus. O texto fala de, qual é a palavra que está aí? Chamado. O texto fala de chamado, e é exatamente isso que nós queremos meditar nessa noite, o chamado divino. Nas escrituras sagradas, nós encontramos 2 tipos de chamados. Primeiro tipo é o chamado externo ou geral, e o segundo tipo de chamado é o chamado interno, ou na teologia sistemática classificada e denominada como chamado eficaz. O primeiro tipo, queridos, de chamado, que é o chamado externo ou geral, se trata do convite universal de Deus para que o homem se arrependa e tenha fé em Cristo. Esse convite se dá por meio da pregação da palavra, da proclamação e do anúncio da palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse chamado é real, sincero e abrangente. Ele alcança todos os que ouvem o Evangelho. Contudo, esse chamado pode ser resistido, rejeitado. Pois o coração do homem, amados, não podemos esquecer que está espiritualmente morto e inclinado contra Deus. Por isso, nem todos os que ouvem o Evangelho respondem com a fé verdadeira. Mas, apesar de tudo isso, a grande lição que fica é que esse chamado torna o homem absolutamente indesculpável diante de Deus, diante da sua justiça, diante da sua santidade. O teólogo João Calvino faz a seguinte afirmação:
A culpa da perdição recai inteiramente sobre os homens, que deliberadamente rejeitam a graça de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui, você que vai estar nos ouvindo depois pela gravação, o convite é geral, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você entregue a sua vida a Jesus, para que você creia que nele há salvação. E é responsabilidade sua aceitar essa mensagem, é responsabilidade sua crer no Evangelho do Senhor Jesus, é responsabilidade sua se render ao Senhor, o Rei da Glória. E se hoje você escutar essa voz do Senhor dizendo: vem, filho meu, dá-me o teu coração, não rejeite o convite divino em nome do Senhor Jesus. Esse chamado te faz indesculpável diante de Deus. Mas há um segundo tipo de chamado, que é o chamado interno, e também chamado de chamado eficaz. Este é o chamado que Deus faz de forma sobrenatural e irresistível, pela ação poderosa do Espírito Santo, ao coração do eleito, do escolhido de Deus. Esse chamado eficaz gera vida espiritual e conduz o homem à conversão verdadeira. Em Romanos, por gentileza, coloque o texto, Romanos 8:30, abra a sua Bíblia, acompanhe pela sua Bíblia. Veja que diz o texto sagrado, de uma forma clara, queridos, para que não haja dúvida, não há mistério nessas palavras que estão nesse texto sagrado, é simplesmente crer, receber e dar todo o crédito ao que está escrito. Romanos 8:30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O texto é muito claro quando diz que é Deus quem predestina, quem chama, quem justifica e quem glorifica. É Deus, é o Senhor, é o Rei soberano, o Rei da Glória. É Deus quem predestina, é Deus quem chama, é Deus quem justifica e é Deus quem glorifica. Louvado seja o seu santo nome. Em 1 Coríntios 1:9, o apóstolo Paulo diz: fiel é Deus, pelo que fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero registrar, queridos, nessa abordagem, o que diz lá a nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 10, no ponto 1. Diz o texto: todo aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses é que Ele, no tempo por Ele determinado e aceito, chama eficazmente por sua palavra e pelo Espírito Santo, tirando-os do estado de pecado e da morte. É Deus quem tira, é Deus quem arranca o homem da condenação e da escravidão, do pecado e da morte. É somente Deus, é só Deus e somente Ele quem liberta o homem do seu estado de condenação. Agora veja o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Abra a sua Bíblia e acompanhe por ela. Diz o texto sagrado: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu gostaria que toda a igreja lesse, leia e se aproprie e glorifique a Deus por essas verdades. Todos juntos. Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O versículo 13 diz que Deus nos fez duas coisas. O que é que Deus fez? Primeiro, Ele nos libertou, arrancou com poder do império das
trevas. Mas ele não apenas liberta, não apenas arranca do império das trevas, mas ele também fez uma segunda coisa. Qual foi? Ele nos transportou, ou seja, mudou de lugar. E agora o nosso lugar qual é? É o reino do Filho do seu amor. O império das trevas é constituído de um domínio tirânico, pecado e morte. Tem conotação de opressão, cegueira espiritual e escravidão. Não há relação de amor com os dominados, apenas sujeição e medo. É isso que configura o império das trevas. Mas o reino de Jesus é constituído de um governo justo e amoroso. É um reino espiritual onde Cristo reina sobre os seus redimidos. Tem relacionamento baseado em amor, filiação e graça. Os súditos são chamados de filhos adotivos. Aleluia. Você pertence ao Senhor? Você já foi libertado do império das trevas e transportado para o reino de Jesus? Então você é filho de Deus. Filho de Deus. Agora, o versículo 14, queridos, afirma que Deus nos deu duas coisas. Primeiro, Ele nos deu a redenção e a remissão. Toda a igreja, todos juntos, o que é que Deus deu? Redenção e remissão. Redenção, queridos, é o preço pago. Amém? Ele nos deu a redenção, ou seja, Ele pagou o nosso preço. Que preço? O preço da dívida que nós tínhamos para com Deus por conta dos nossos pecados. Nós nos lembramos do sacrifício de Jesus lá na cruz, numa sexta-feira, ali quando Ele derramou o seu sangue. Aquele sangue foi o pagamento da sua dívida, da minha dívida. E porque Ele pagou a nossa dívida, Ele nos deu a remissão, que é o perdão de todos os nossos pecados. Redenção e remissão, o preço pago e o perdão concedido pelos méritos de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus pagou a sua dívida. Jesus pagou a sua dívida e totalmente a dívida foi rasgada lá na cruz do Calvário. Não existe mais condenação sobre a sua vida que está em Cristo Jesus. Se você está em Jesus, não há condenação. Se você está em Cristo, você foi justificado e justificado para sempre, sem possibilidade de se anular essa justificação bendita. Jesus pagou a nossa dívida, pagou a sua dívida. E Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. É por conta da redenção, queridos, que nós fomos chamados para pertencermos a Deus. É por conta da redenção, da remissão, que nós somos chamados para pertencer a Ele. Mas esse pertencimento só se dá pelo chamado divino. Pelo chamado do Senhor, mediante a operação do Espírito Santo, é um chamado eficaz. É um chamado eficaz porque Deus opera por meio da sua graça irresistível. O chamado eficaz transforma o coração do pecador, ilumina o seu entendimento para compreender a fé e inclina a sua vontade para Deus. Antes, a sua vontade era inclinada contra Deus, mas porque Ele nos chamou de forma eficaz, o nosso coração agora é inclinado para Deus. É Deus quem nos chama, conforme a sua soberana vontade, e não o homem, segundo os seus desejos e méritos. Meus queridos irmãos, a conversão de Paulo ilustra muito bem essa doutrina do chamado eficaz. Paulo escreve que foi chamado e a sua vida, a sua história é uma grande ilustração desse chamado. Antes de sua conversão, Saulo de Tarso era um perseguidor implacável da igreja.
Ele não apenas rejeitava o Evangelho, mas combatia ativamente contra Cristo. Prendia, torturava e consentia com a morte dos discípulos de Jesus. Isso mostra a sua condição de inimizade espiritual contra Deus. Sem Cristo, o homem é inimigo de Deus. Sem Cristo, o homem se encontra nessa condição espiritual, inimigo de Deus. A vida de Paulo, queridos, confirma a doutrina reformada da depravação total. E a doutrina da depravação total ensina que o ser humano, em seu estado natural, não busca Deus, nem deseja submeter-se a Ele. Em 1 Timóteo 1,13, o apóstolo Paulo escreve da sua condição espiritual antes de ter um encontro com Cristo. Ele diz: a mim, que anteriormente era blasfemo, perseguidor e insolente. Amados, está aqui a narrativa do apóstolo. Mas louvado seja Deus que ele não para aí. Ele continua e diz: mas alcancei misericórdia. Mas alcançamos misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Você alcançou misericórdia da parte de Deus. Se alegre no Senhor, se alegre no Senhor. Mas na estrada para Damasco, Saulo foi surpreendido. Eu não sei, queridos, em que estrada você foi surpreendido, em que igreja, em que dia, em que momento, em que situação, mas eu sei que você já alcançou essa graça em Cristo Jesus. Você foi surpreendido pelo poder, pelo amor, pela misericórdia de Deus. Eu não queria ser crente em Jesus, já disse isso várias vezes. Tinha repulsa a crente, mas Ele me amou com amor eterno e me atraiu com um chamado eficaz, e a minha vida mudou, e hoje estou aqui pregando o Evangelho. Deus faz isso, queridos, Deus faz isso. Tem um corinho que eu não ouso pedir para cantar. É muito simples a letra. Ele diz assim: foi numa segunda, Jesus tocou-me. Foi numa segunda, Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do Senhor. Aí quando canta na segunda, aí quem se converteu na segunda levanta. Aí foi numa terça, quem se converteu na terça se levanta. Foi numa quarta, foi numa quinta, foi numa sexta, foi no sábado, foi no domingo. A igreja fica quase toda levantada. Mas para não deixar ninguém de fora, aí diz: foi algum dia Jesus tocou-me, eu sei que foi a mão do Senhor. Ele, quando toca, nós não resistimos e nos entregamos a Ele totalmente. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Saulo foi surpreendido, queridos, lá no caminho de Damasco, por uma intervenção direta e soberana do Senhor Jesus. Ele não estava buscando a verdade, estava a caminho para prender os irmãos em Cristo, mais discípulos de Jesus, mais cristãos. Mas, aleluia, é Deus quem é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Jesus aparece e chama-o pelo nome. E aí, a voz bendita do mestre: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meus amados irmãos, minhas irmãs, nesse momento ocorreu algo extraordinário. Saulo se rendeu ao Senhor Jesus. O perseguidor, o torturador, ele cai no chão e se levanta uma nova criatura. Se levanta uma nova criatura. A minha oração, queridos, é que o Espírito Santo toque o teu coração e Deus te chame de uma maneira eficaz, poderosa e gloriosa. Esse evento ilustra perfeitamente a doutrina chamada eficaz, um chamado interno.
operado pelo Espírito Santo, que iluminou o entendimento de Paulo, regenerou o seu coração e inclinou a sua vontade para Jesus, de forma irresistível, não pela força coercitiva, mas pelo poder vivificador da graça soberana. Aleluia! Amados, eu olho para cá e vejo tantos irmãos que não queriam nada com a fé cristã, mas Deus chamou, Deus escolheu e Deus transformou. Olho para Gessílio e a família dele, olho para Arthur e a família, olho para você e eu vejo o poder de Deus, gracioso e irresistível. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Naquele momento, o coração de Saulo estava regenerado e convertido. Eita glória, como é gostoso, queridos, quando o nosso coração ele é regenerado e convertido. Olho para Ricardo, a sua esposa, eu vejo o milagre de Deus, o poder de Deus. Amados, a prova dessa conversão está em Atos 20:10. Nós acabamos de dizer que ele se converteu, e a prova está em Atos 20:10, que é Paulo registrando e falando sobre esse evento lá no caminho de Damasco. Atos 20:10 diz assim: que farei, Senhor? Lá no registro, no início do registro de Atos, você não vai encontrar essa pergunta, mas quando Paulo fala dessa experiência lá no capítulo 20, aí nós vamos encontrar essa pergunta que Paulo faz: que farei, Senhor? Essa pergunta, queridos, mostra uma conversão verdadeira. Primeiro, Paulo afirma o senhorio de Cristo. Que farei, Senhor? Que farei, Senhor? Paulo confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele Jesus que ele estava perseguindo como impostor, como enganador, como um embusteiro, ele agora, diante da glória desse Jesus, ele está reconhecendo esse Jesus como Senhor, como Salvador. Não existe salvação em Cristo sem o reconhecimento de que Ele é Senhor. Não existe salvação em Cristo sem o reconhecimento de que Ele é Senhor. Mas ele continua, queridos. Ele afirma o senhorio de Cristo, que farei, Senhor. Saulo confessou a Jesus como Senhor. E se você, nessa noite, não tem certeza da sua salvação, não tem certeza de uma vida com Deus através de Jesus, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não tem convicção dessa vida com Deus através de Jesus, hoje confessa Jesus Cristo como seu Senhor pessoal, como seu Senhor. E a prova de confessar a Jesus como Senhor está aí na pergunta, quando Paulo diz: que farei, Senhor? Que farei? Que farei, Senhor? Amados, isso aqui é prova de conversão, é prova de novo nascimento, quando confessamos a Jesus como Senhor e quando perguntamos a Ele: o que farei, Senhor? Quando Deus chama uma pessoa, não há como resistir. Amém, queridos? Isso é bom demais, isso é gostoso demais. Isso é doutrina pura, isso é expressão da palavra de Deus. Nós não somos jogados aí para a nossa própria decisão casualista, não. Ele, quando chama, não há como resistir. Que Ele faça isso hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Após o chamado eficaz, pela graça irresistível, Paulo não apenas crê, mas passa a viver para Cristo. O próprio Paulo convertido, ele interpretou a sua experiência à luz da eleição e da graça irresistível. Gálatas capítulo 1, versículos 15 e 16. Gálatas capítulo 1, versículos 15 e 16. Veja o que o texto sagrado, aqui é Paulo falando da sua conversão, do seu chamado eficaz. O que é que ele diz? Quando
ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, eleição, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Meus amados, Saulo reconhece que sua conversão foi fruto de um propósito eterno de Deus, que o separou antes do nascimento e o chamou eficazmente pela graça. Pela graça. A conversão de Saulo é um testemunho vivo de que Deus salva a quem quer, quando quer e como quer. Vou repetir. A conversão de Saulo é um testemunho vivo de que Deus salva a quem quer, quando quer e como quer, porque Ele é soberano. Deus não esperou a iniciativa de Paulo, o querer de Paulo. Pelo contrário, Deus interrompeu o seu caminho de pecado e o atraiu irresistivelmente à fé em Cristo. Essa é a primeira lição. Paulo foi chamado pela vontade de Deus. Mas há uma segunda lição. E a segunda lição é, queridos, que Paulo foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Vamos dizer a segunda lição todos? Paulo foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo foi chamado para ser servo do Senhor Jesus Cristo. Deus não apenas chamou a Paulo para a salvação, e esse é o chamado melhor. Não existe nada mais glorioso do que isso. E hoje o pastor Wallace de manhã falou que a coisa mais importante, mais preciosa, não são bens materiais, conquistas materiais, mas é ter o perdão de pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o maior tesouro. Esse é o maior tesouro. Meus amados, Deus não apenas chamou Paulo para a salvação, e esse é o chamado principal, mas chamou também para o ministério cristão. Você foi chamado para a salvação? Amém, querido? Amém? Então você também foi chamado para a missão. Aos que foram chamados para a conversão, foram chamados para a missão. Lembro do pastor Sérgio Lira, em sua cadeira de roda, que se você não é um missionário, então você não é um crente. Aos que foram chamados para a salvação, foram chamados para a missão. Paulo foi chamado pelo propósito de Deus para ser apóstolo. Agora, eu pergunto, porque você vai encontrar várias vezes Paulo repetindo que foi chamado para ser apóstolo. Não somente nessa carta, mas na segunda carta de Coríntios. E aí a pergunta é, por que Paulo faz questão de afirmar que foi chamado para ser apóstolo? Por que ele está sempre reiterando isso, reafirmando isso, relembrando isso? Eu fui chamado, foi por Deus para ser apóstolo. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Eu não sou apóstolo escolhido por homem, mas escolhido pelo próprio Deus. Eu tive um encontro pessoal com Jesus. Por quê? Paulo, apesar de ter fundado a igreja e pastoreado essa igreja por cerca de 1 ano e meio, e continuou pastoreando através de intercessão e das cartas, alguns irmãos ainda estavam duvidando do seu apostolado. Por quê, queridos? Não era para ter esse tipo de questionamento dentro da igreja de Corinto. Não era para ninguém na igreja de Corinto estar questionando a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Não era para ninguém na igreja de Corinto estar, de alguma maneira, duvidando do apóstolo Paulo. Isso causava dor, sofrimento, decepção e frustração. Isso está muito claro quando ele reitera essa afirmação. Mas, queridos, há algo que nós devemos considerar. Apesar de tudo isso, Paulo não desistiu da igreja de Corinto. Paulo não desistiu da igreja. Podemos afirmar todos? Paulo não desistiu da igreja. Amados, guarde isso no seu coração. A igreja também é um lugar de maior provação da nossa fé. Eu vou repetir.
a igreja também é um lugar de maior provação da nossa fé. Aqui, no convívio, no trabalho, nas relações, nós vivemos situações de grande provação da nossa fé. É na igreja que somos testados quanto à nossa obediência ao Senhor. Obedecer não apenas à doutrina, mas também às autoridades espirituais, às decisões coletivas, ao chamado para amar, perdoar e perseverar, cuidar uns dos outros, mesmo quando não entendemos tudo ou não somos compreendidos. É na igreja que temos o privilégio de servir, mas também de ser contrariados no serviço. Servimos com alegria, mas às vezes sem o devido reconhecimento dos homens. Lidamos com limitações, opiniões diferentes e até com críticas injustas. E é nesse cenário que o nosso coração é tratado e purificado. É na igreja que somos confrontados com a graça de Deus, que acolhe pessoas diferentes de nós. Olha quanta gente diferente de mim. Olha quanta gente diferente de você. E a quarta igreja tem uma peculiaridade. Isso. É gente que vem de todo tipo de segmento. Pentecostal, neopentecostal, carismático, neocarismático, tradicional, meio puritano, e assim vai, e todos os segmentos, Duca. Eu acho é bom. Sabe por quê? Irmãos, aqui é um pedacinho do céu, porque no céu vai ser essa misturada todinha. No céu vai ser essa misturada todinha. No essencial, unidade. E só entra no céu quem tiver essa unidade no essencial. Só entra lá assim. Ou você acha que o Senhor vai fazer um questionário antes de placa denominacional? Não é? Meu querido irmão, analise se você está na fé. Não é se você está no rol de membros da quarta igreja, porque pertencer à quarta igreja é bênção também, é bom, é uma referência, é um ambiente que a gente zela pela palavra, pela exposição fiel da Escritura Sagrada, hinos que a gente tem cuidado com o que está sendo dito, ensinado através dos hinos. Isso é tudo bom, tudo é positivo, graças a Deus por isso. E todos que têm vindo à nossa igreja de outras linhas doutrinárias têm vindo porque reconhece que aqui se prega a palavra de Deus, se ama a palavra de Deus e procura viver essa palavra de Deus. Mas o maior e mais importante não é ter o seu nome arrolado na membresia da quarta igreja, é você ter a certeza de que seu nome está arrolado no livro da vida. Aleluia. Amados, é na igreja que somos confrontados com a graça de Deus, que acolhe pessoas diferentes de nós, pessoas que pensam, agem e sentem de maneira distintas, mas que fazem parte do mesmo corpo. Uns gostam de cantar batendo palma, outros não batem palma nem por 100. Amém. Amém. Quem é mais crente? Quem bate palma ou quem não bate? Meu amigo, não é o exterior, mas é o coração. O exterior vê o homem, mas Deus vê o coração.
Uns gostam de hinos mais lentos, os outros mais acelerados. É assim, pô, gosto é uma coisa tão dinâmica, tão extraordinária. Quando nós respeitamos as diferenças, nós podemos adorar a Deus e glorificar a Deus em espírito e verdade e agradar ao Senhor. Eu espero, queridos, que a nossa igreja, ninguém venha sentir preterido ou julgado ou discriminado por algum tipo de situação. Aqui é lugar de se amar, de se curar, de se aceitar, de se ensinar a palavra. Se alguma coisa é errada, se algum equívoco, é pelo ensino que a transformação vai acontecer e o nome de Deus vai ser glorificado. Esse convívio nos ensina humildade, paciência e misericórdia e nos transforma. Lembrando que Paulo, nesse livro, no capítulo 8 de 1 Coríntios, trata de que o conhecimento muitas vezes ensoberbece, mas o amor edifica. É o amor e pelo amor que nós somos conhecidos por Deus e não por conta do nosso conhecimento. É na igreja que somos chamados a viver a comunhão, mesmo quando seria fácil se isolar. Deus nos molda justamente nas arestas dos relacionamentos. Ele não nos santifica no isolamento, mas no atrito do amor direto entre os irmãos. É na igreja que somos continuamente lembrados de que não vivemos para nós mesmos. Aqui aprendemos a renunciar, a repartir, a edificar os outros e a colocar os interesses de Cristo acima dos nossos. Por isso, não desanime diante das provações que você enfrenta na vida comunitária. Elas não são sinal de que algo está errado. Os conflitos comunitários não são sinal de algo que está errado, mas de que Deus está trabalhando profundamente na sua vida. Deus está trabalhando. A igreja é o laboratório da fé, é a oficina do caráter, é o campo da graça, a escola do amor, o abrigo da comunhão, a fornalha da perseverança. A igreja é o laboratório da fé, onde a fé é testada, fortalecida e vivificada. A igreja é a oficina do caráter, onde o Espírito Santo molda nosso coração à imagem de Cristo. A igreja é o campo da graça, onde a graça de Deus é recebida, cultivada e compartilhada. A igreja é a escola do amor, onde aprendemos a amar como Cristo amou, com paciência, perdão e entrega. A igreja é o abrigo da comunhão, onde encontramos consolo, apoio mútuo e unidade em meio à adversidade. A igreja é a fornalha da perseverança, a equipe de louvor, onde somos fortalecidos nas tribulações e ensinados a permanecer firmes na fé. Diante de tudo isso, permaneça firme. Amém, amados? Sirva com dedicação, ame com todo o coração, persevere até o fim, e você verá como Deus vai aperfeiçoar a sua fé. Paulo não desistiu da igreja, ele defendeu o seu apostolado, ele continuou a lutar, a ensinar com paciência, com oração, com dedicação. Não desista da igreja, não desista, não desista. Aqui é lugar de crescimento, aqui é lugar de apoio mútuo, aqui é lugar onde aprendemos com as diferenças e crescemos todos em unidade para glorificar o nome do Senhor. Tem uma terceira lição, mas vai ficar para o próximo capítulo. Amém? Vamos ficar em pé.